capítulo 10, o trabalho dos médiuns na reunião. Os espíritos são entidades livres, obedecem ao que dispõem as leis divinas, mas não se subordinam especialmente a ninguém, a não ser pela autoridade moral que os superiores exercem sobre os inferiores. Então existe uma lei divina. Nós temos que lembrar que existe uma inteligência superior. Eles não estão agindo livremente. Há permissão dentro da lei divina. Senão já tinha virado uma bagunça, né? Então há limites, tá? Quanto à autoridade, é o que nós falamos. Nós colocamos uma autoridade moral acima e é sobre essa autoridade que a gente consegue se exercer acima dos inferiores, tá bom? Sua comunicação, através dos médiuns, depende da sintonia mental. Então agora nós estamos falando do médium. O espírito vai vir ali e como ele se comunica com o médium, com a pessoa que tem essa disponibilidade, não com quem não tem, com quem tem a psicofonia ou a psicografia, ou seja lá qual mediunidade. Como acontece essa comunicação? Sua comunicação através dos médiuns depende da sintonia mental. Então tudo é onda mental, tudo é vibração. Nós vamos vibrar pelo pensamento. Então tudo acontece por essa onda. Nós estamos no meio de fluidos e através dessas ondas, desse ambiente que muitas vezes a gente não percebe, que a gente se conecta. Aqui está chegando sinal de internet, Wi-Fi. Aqui está cruzando ondas de rádio. E nós não estamos vendo, mas elas estão acontecendo. E do outro lado tem um equipamento sincronizando. Muitos aparelhos celulares nossos estão conectados no Wi-Fi daqui. E nós não estamos vendo nada acontecer. É assim que acontece a comunicação. Tá? A gente coloca na mesma onda e a gente se conecta. Tá? E através da afinidade fluídica que houver entre ambos, em nada influindo a localização do médium na mesa mediúnica ou na sala de reunião. Então, tanto faz eu estar numa sala ou eu estar em outra, tanto faz eu estar numa cadeira ou eu estar em outra, tanto faz eu estar na mesa ou não estar na mesa, vai chegar do mesmo jeito. Nosso celular está conectado no Wi-Fi, lembra disso, certo? Não é obrigatório que todos os médiuns presentes à reunião recebam comunicações. Então, às vezes a gente acha, eu sou médium, desenvolvi a mediunidade. O simples fato de eu ir para a reunião, obrigatoriamente eu preciso receber. Pode ser que eu não esteja bem e eu não consiga criar essa afinidade. Não vai receber. Pode ser que naquele dia não tinha nada preparado. Então não vai dar comunicação. Não é uma obrigatoriedade. Lógico que, se nós nos dispusemos a vir ao trabalho, a equipe espiritual vai programar isso. Mas não é uma obrigatoriedade. A gente acha, eu vim e eu preciso da comunicação. Por muito tempo eu, como médium, ficava nessa cobrança. E aí, já que eu estou lá, então eu vou na reunião, eu preciso da comunicação. Então, se a gente não está à vontade, também a gente não dá comunicação. Tá? O médium deve estar previamente esclarecido e educado para dar passividade com equilíbrio e responsabilidade. Então é isso que nós vamos fazendo no PACEM, nós vamos educando as faculdades mediúnicas para que a gente consiga receber de forma equilibrada. Tá? Os médiuns iniciantes devem ser orientados desde logo a coibir movimentos e ruídos desnecessários para a manifestação dos espíritos. Então nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Então não tem o porquê fazer movimentos exagerados, não tem nada disso. Vamos ficar sentadinho e vai ser um diálogo ali, uma conversa, sem nem nada exterior, tá? Apenas o diálogo. Nos médiuns já desenvolvidos, porém, não é de se permitir que gesticulem desordenadamente ou deem soco na mesa, batam com os pés, nem se expressem de maneira pouco cortês ou aos gritos. Luz e Caridade, no início, era chamado Casa dos Loucos, porque os médiuns não tinham controle, nós estamos falando isso de 118 anos atrás. Então, quem passava na rua, as mediunidades eram descontroladas. E aí os gritos, né, então, é chamada Casa dos Loucos. Então, nós passamos por isso. Muitos centros passaram por isso, na verdade, né? Então, a gente
tem que se controlar. Os médiuns mais experientes já estão controlados. Não permite mais nenhum tipo de movimento exagerado, nem coisa do tipo. Para quem está desenvolvendo, vai ter, às vezes, um ou outro, a gente vai ajustando pelo caminho. Tá? Às vezes, no envolvimento com o espírito, é involuntário. E a gente não percebe. Então, a gente vai moldando, presta atenção aqui, presta atenção ali no que está fazendo. E aí, a gente vai se ajustando. O envolvimento do médium pelo espírito se faz mais rápido ou demoradamente, conforme a maior ou a menor passividade que o instrumento mediúnico oferecer. Então, como que a gente faz para poder criar essa condição? Nós temos o perispírito. Quando a gente coloca essa condição no trabalho, nosso perispírito ele vai se expandir. Só que tem gente que tem mais facilidade, ele expande mais rápido, tem gente que demora um pouquinho mais. Então, tem uns que dá passividade mais rápido, tem outros que demora mais. Tem gente que no início da reunião, já começa a reunião, ele consegue dar passividade. Tem uns que não. Espera ali 1, 2, ele vai entrando num clima mais assim, e aí ele abre essa condição, tá? Então, ninguém é igual a ninguém. Se a gente buscar se comparar, a gente não vai conseguir, tá? Há médiuns que ficam envolvidos imediatamente após o início dos trabalhos, enquanto outros demoram mais tempo e às vezes até mesmo no decorrer de várias reuniões não apresentam condições vibratórias adequadas ao envolvimento. É normal nós sairmos do PACEM, depois no final de todo o ciclo do PACEM, e nós não sentirmos nada, ou sentimos tudo aqui, mas não damos a manifestação, não conseguimos dar comunicação para o espírito. E aí às vezes leva 1, leva 2. Nós estamos com um caso que levou uns 4 meses para ter a liberdade, para ficar à vontade, conseguir dar a comunicação. Então não é assim, saí daqui, estou preparado, vamos lá. Cada um é um ponto, tá? Desconhecendo ou desconsiderando essas informações, a pretexto de orientar e disciplinar o trabalho dos médiuns, há quem adote certos procedimentos totalmente desnecessários e sem nenhum fundamento na doutrina espírita, como os que examinaremos a seguir. Então, ele está falando aqui do desconhecendo ou desconsiderando quem fazendo isso? Os dirigentes, porque o trabalho tem sempre alguém que está dirigindo. Então, se falta conhecimento para o dirigente, ele vai fazer o que a Terezinha coloca para nós agora, tá? Comunicação em fila. Os espíritos teriam, por exemplo, então está errado isso, tá? Comunicação em fila. Os espíritos teriam, por exemplo, de se manifestarem nos médiuns, começando da direita para a esquerda na mesa. E para isso alegam que seria para. Então teria uma ordem para os espíritos vir, né? Teria da esquerda, da direita para a esquerda. Por que eles dizem isso? Para pôr ordem nas manifestações. Mas isso não constitui ordem nos trabalhos e oferece inconvenientes. E aí vai se colocar algum tipo, né? A gente pensa em ordem e a gente está pensando que a ordem na doutrina, na reunião mediúnica, é a ordem normal. A ordem é nós estarmos em ordem, em silêncio, em disciplina, o trabalho acontecendo. Então não existe essa sequência. Obrigatoriamente a comunicação precisa começar aqui e terminar lá. Não, porque se é pensamento, se é vibração, se aqui não conseguiu chegar nesse momento de equilíbrio, como eu posso exigir que comece por aqui? Então não tem isso. Porque se eu obrigar a começar por aqui, então aqui ela vai trazer para nós, o que vai acontecer? Vou sugestionar ou pressionar os médiuns a darem comunicações que não estejam ocorrendo. A pessoa chega a nossa vez, não tem nada, todo mundo deu comunicação, agora é minha vez, e aí? Eu vou falar, não, vou passar, ou eu vou... Não é? Vou pular a vez, né? Não dá. Os participantes se cansarem e acabarem por se desconcentrar, se os médiuns forem numerosos e se tenham de aguardar que todos deem passividade até a volta da mesa se completar. Então imagina, quem estaria lá no fundo já está com envolvimento.
E aí eu tenho que esperar toda a sequência acontecer. E aqui às vezes não chegou ainda, então nós estamos esperando acontecer a primeira manifestação aqui. E lá já está envolvido. Já pensou ter que ficar segurando? Qual é o controle do médium, mas qual o desgaste energético do médium? Porque quando o espírito está conectado, né, está ali junto, tá, há troca de energia. Então, quão desgaste o médium não tem que ficar ali até chegar a vez dele. E isso é muito comum ainda aos dias de hoje. Então, se é a sequência da mesa, aí o médium fica sofrendo ali, né? Uhum. Ela vai falar sobre isso, não sei se é nesse capítulo ou no próximo, justamente sobre isso. Mas sim, é simultâneo. Não é todo mundo junto, assim, né? Mas é simultâneo. Ela fala nesse capítulo mesmo, acho. É um por um lá, né? Então, lá no Emmanuel é um por um. Aqui nós temos um trabalho que é um por um, mas lá não segue a sequência, lá não é a ordem. Lá estamos por, envolveu lá, faz a comunicação lá. Lá não é por ordem da mesa, né? Não. É. O mesmo médium da comunicação até em sequência da primeira, o mesmo médium. É isso mesmo. Outro motivo é educar os médiuns, né? Eles acham que estão educando o médium. Julgam que médium educado seria aquele que somente desse passividade às manifestações dos espíritos, depois que o vizinho já houvesse falado. Teria de ficar segurando o espírito até chegar a sua vez e receber ordem expressa do dirigente para o comunicante poder falar. Então, a gente percebe muito aquela questão assim, né? Havia-se muita teoria para quem não tinha a prática. Porque você pergunta para os médiuns como é ficar recebendo, né, toda a influência, e todo médium fala, é terrível. Quando o espírito quer dar o envolvimento, eu estou envolvido e eu não posso falar. E é muito cômodo para o dirigente falar assim, não é tua vez, espera. E aí eu vou para outro e ficar esperando outra coisa, né? Então, isso gera um certo desgaste realmente. Por isso que está errado essa postura, tá? Qualquer imposição do dirigente nesse sentido não passa de desconhecimento doutrinário ou pretensão em querer forçar a natureza do médium ou mandar nos espíritos. Então, se o espírito já está envolvendo lá, se tem uma equipe espiritual coordenando o trabalho, aí o dirigente fala assim, olha, eu sei mais que todo mundo, então você espera aí que está todo mundo errado e vamos aguardar aqui. É isso que muitas vezes acontecia, né? Tá? Escalar os médiuns previamente. Tem dirigente que fala assim, hoje quem vai trabalhar, o médium tal, tal e tal. Hoje a Carol não vai trabalhar, hoje ela não vai receber. Então ele já dá coordenado o trabalho. Está errado também. Tá? Na suposição de conhecerem profundamente a capacidade mediúnica de cada intermediário e de exercer autoridade sobre os espíritos, alguns dirigentes escolhem os médiuns que iriam trabalhar mediunicamente em cada reunião. Escalam uns para receber os sofredores, outro para os mentores e outros para os espíritos adversários. E aí mostra que de fato esquece toda a equipe espiritual que está ali, né? Porque nós definirmos que tipo de médium vai receber que tipo de espírito só se a espiritualidade está nos testando até onde vai a nossa vaidade. Porque seria impossível falar, olha, você recebe hoje o sofredor, você só o mentor. Não, né? A espiritualidade vai vir, vai dar o envolvimento, pode ser que até seja essa configuração, mas não vem do dirigente, vem do plano espiritual, do dirigente espiritual do trabalho. Tá? Enquanto somente os dirigentes espirituais têm acesso a... Então assim, como que nós... Só voltando um pouquinho. Como que nós, dirigentes do plano material, temos condição de compreender o que cada um pode receber? Porque cada semana a gente desenvolve uma parte. Cada semana a gente se desenvolve.
e a equipe espiritual vai acompanhando. Eu, como dirigente do grupo, eu não consigo saber o quanto, voltar ao exemplo da Carol, o quanto a Carol está preparada para receber um tipo de espírito que eu nem sabia que vinha. Mas a equipe espiritual sabe, porque na verdade é o plano deles, não o nosso. Tá? Entretanto, somente os dirigentes espirituais têm acesso à realidade maior, tanto dos espíritos como dos médiuns, e por isso compete a eles e não ao dirigente encarnado a orientação de quais espíritos se comunicarão na reunião e quais os médiuns que lhe deverão servir de instrumento. O dirigente encarnado intervirá apenas nos casos em que, então apenas o dirigente encarnado, ele só vai intervir nesses casos que ela vai colocar agora, tá? Quando houver evidente incapacidade do médium para certas manifestações, mesmo após algum tempo e empenho para que ela aconteça. Então, às vezes, a entidade vem, faz o envolvimento, o médium não está conseguindo dar a comunicação, o dirigente vai intervir e vai interromper a comunicação. É papel dele, tá? A disciplina dos trabalhos estiverem ameaçadas por ação inconveniente de médiuns ou de espíritos. Então pode ser que tenha um médium ali que está tumultuando a reunião, ou pode ser que tenha um espírito que está tumultuando ali no diálogo também. Às vezes eles vêm para ganhar tempo, então eles ficam trazendo conversas, assuntos, eles fingem que é uma coisa, fingem que é outra, e aí passa-se tempo, a gente não atende quem precisava e ficou com aquele espírito ali brincalhão. O dirigente, ele consegue interpretar isso porque ele está em conexão com o grupo. Aí é o papel dele lá interromper, então ele intervém ali, tá? Então esse é um papel dele, ele vai falar, olha, para o dialogador, dá uma olhada aí, porque eu acho que ele está te enganando. Às vezes o dialogador não conseguiu ver ainda, né? Ou, ó, esse diálogo está muito longo, ele está dando volta e você está dando corda para ele, faz tempo que está aí, né? Então esse é o papel do dirigente, tá? Em situações especiais, vierem a exigir, um exemplo, evitar que um médium, por receber várias comunicações seguidas, tire a oportunidade de os outros médiuns também trabalharem. Na verdade, a preocupação não é nem outros médiuns trabalharem, mas como nós estamos trabalhando aqui ainda na hipótese de apenas uma comunicação por vez, ainda aqui, nós vamos chegar na múltipla depois. Então imagina numa mesa, você tem 5 médiuns para receber um de cada vez, mas aí sempre é o mesmo que dá. Acabou de vir a comunicação, já vem de novo no próprio médium, Então ninguém trabalha, tá? Aí o dirigente vem, intervém, fala, você não recebe mais, dá permissão para o outro, tá? Nessas ocasiões, sim, o dirigente usará sua autoridade e firmeza moral sobre certos médiuns e mesmo sobre alguns espíritos. Na maioria das vezes, porém, se o dirigente da reunião forçar o médium, as comunicações poderão ser frutos do animismo, da sugestão ou mesmo uma verdadeira fraude. Então o dirigente nunca vai pressionar, não deve pressionar o médium a comunicar de forma alguma. Nunca, tá? Porque senão ele vai poder produzir uma comunicação que não é ali. E no começo, gente, é tão difícil, porque nós, às vezes, dirigentes, estamos vendo que o médium está envolvido, o dialogador está vendo que ele está envolvido, quem está na vibração está vendo que ele está envolvido, e aí do nada ele abre o olho e fala, não estou sentindo nada. Porque ele não entendeu ainda o que é dele e o que não é dele. E aí se você sugestiona, tem vezes que não tem nada, e aí ele vai. Então no começo é muito sutil, até ele perceber de fato o que é, o que não é. Então por isso que chama experimental, até a gente ganhar essa confiança. Uma outra coisa que acontece aqui, que ela está colocando agora, é passagem do espírito de um médium para outro. Então, o espírito começou a dar passividade com um médium, e aí o dirigente ele quer fazer uma mágica e retirar o espírito de um e transportar para o outro. Então, é isso que ela vai falar agora. Alguns dirigentes de reuniões
costumam determinar que o espírito deixe o médium que está sob o seu envolvimento e passe a se manifestar por outro médium, dando a impressão de possuírem autoridade sobre os manifestantes. Essa prática é desaconselhável, pois já sabemos que os espíritos se comunicam por afinidade com este ou com aquele médium e que os espíritos mentores estão orientando essas manifestações. Aliás, dirigente algum possui conhecimento tão complexo a ponto de poder analisar um médium e decidir se ele está ou não em condições de receber determinado espírito. Então, para que nós pudéssemos imaginar num diálogo, o diálogo está complicado, o médium está com dificuldade para comunicar, ou o espírito está gastando ali muito médium, por falta de preparo do médium, pelo início do médium. O dirigente pode pedir que a comunicação se encerre. Agora, esse dirigente pensar que ele vai falar assim, olha, espírito vai sair desse médium e vai para o outro médium. Ele não tem essa condição. Se isso acontecer, é porque o plano espiritual foi lá, retirou, não é isso, né? Retirou e conectou com o outro. Desligou essa ligação mental e conectou com o outro médium. Tem dirigentes que conseguem fazer? Até tem, mas são médiuns, são dirigentes que têm um conhecimento muito além e estão com o plano espiritual 100%. Porque aí eu vou usar a Carol hoje direto, vai. Eu tiro a Carol que não está conseguindo se comunicar e aí eu falo, bom, Jefferson, você vai receber o espírito que estava na Carol. Mas eu não sei se ele está preparado também. Eu não sei se hoje, porque quem sabe é a equipe espiritual. Qual é a vibração? Qual é o desempenho dele? Então, às vezes a gente vê o trabalho e tem pessoas que vão, então, são dirigentes às vezes inexperientes e eles falam, não, desconecta aqui que vai conectar lá no Jefferson agora. E às vezes acontece, mas porque a espiritualidade já estava com isso preparado. Não é que o dirigente tem essa condição. Às vezes, por inspiração, ele conseguiu pegar esse movimento da espiritualidade, mas o comando não era o dirigente. Nós estamos falando de conexão espiritual, vibração, ondas. Para que o dirigente pudesse fazer isso, ele tinha que conseguir intervir no campo mental, fluídico e fazer essa ponte. E aí tem que ter uma autoridade moral absurda, né? Então, tá? Quando o dirigente usa essa prática errada da passagem do espírito para outro médium e os espíritos parecem atender, há muitas vezes o fanatismo, a sugestão e o animismo, levando os médiuns a produzirem aparentemente aquilo que o dirigente deseja. A nossa mente é tão complicada, pode ser que a espiritualidade só desligou. Trouxe, a Carol fez o desligamento e acabou. Mas por eu ter forçado ou falado que estaria com o Jefferson começa a dar a comunicação. Se o dirigente desligou, desconectou daqui, conectou aqui, eu não vou falar? Não vai ter espírito? E às vezes não tem. Nós perdemos um grupo, não perdemos, mas quase perdemos um grupo mediúnico, porque tinha um dirigente que ele sugestionava as coisas. E foi uma época na pandemia, foi uma época que nós não conseguimos muito acompanhar tanta coisa, porque está tudo fechado e tudo mais, né? Então ele sugestionava. E no fim da história o grupo estava inteiro, então ia ter reunião, um já via isso porque ele falava que era isso, outro já via a equipe não sei de quem, já via o espírito tal. Então o grupo se perdeu de um nível que nós precisamos voltar todo mundo para estudar, desligar o dirigente por causa dessas sugestões. Então quem está comandando o grupo como dirigente, às vezes ele nem fala muito, até quem está aí gostaria que o dirigente falasse mais das coisas espirituais, o que está acontecendo, mas é ideal que ele não fale, para que a coisa flua tranquilamente, tá? Para ter uma ideia, quando eu fui visitar o grupo, queriam até trocar, nem é o logo do centro, né? O logo do centro é a bolinha, mas do Selk, né? Quando eu cheguei para visitar, a primeira coisa que eles falaram, precisava trocar o logo.
Eu falei, nossa, mas o logo, eu nunca nem pensei no logo, esse logo, sei lá desde quando vem, né? Mas enfim, porque todos os espíritos que vêm com um broche. Então, é legal pôr o broche como logo. Eu falei, vocês estão tudo maluco, né? Aí foi ver, eu fui visitar e foi constante. Falei, vai parar. Aí vinha uma cor de roupa era de uma equipe, outra cor de outra roupa era de outra equipe. Eu falei, meu Deus, então... Mas começou da onde? O dirigente, você não está vendo um broche aí? Você não está vendo a roupa tal, o espírito da roupa cor tal? E aí todo mundo vai entrando nessa onda. O dirigente falou, vai falar que não é. Tá? Se uma comunicação parece necessária, mas o médium não está conseguindo dar passividade ao espírito, o dirigente poderá apelar aos mentores que ajudem no preparo de algum outro médium presente. Ele está pedindo para a espiritualidade, que favoreça ao espírito o envolvimento e a manifestação. Isto feito, o dirigente poderá convidar o espírito a uma nova experiência de atuação em outro médium, porém sem forçá-lo com palavras ou passe magnético. Então, o espírito não está conseguindo se comunicar direito com a Carol. Nós vamos pedir para a equipe espiritual. Equipe espiritual, tá complicado aqui, eu acho que seria ideal fazer, né, um outro médium. Eles já estão vendo por lá. E aí, qual é o convite nosso para o espírito? Nós estamos dialogando com o espírito. Olha, tá difícil essa comunicação, você não está conseguindo dialogar. Vamos tentar uma outra possibilidade? A equipe espiritual já está preparando uma nova possibilidade. Vamos tentar? E aí a gente não sabe para onde vai, ele fala vamos, e aí começa uma outra manifestação. Uma coisa que a gente faz muito errado, e isso a gente tem que gravar, só que isso é algo tão complicado que nós temos que falar isso a cada 2, 3 meses em reunião mediúnica. É o bendito do passe. A gente aprende, a gente descobre o passe e a gente acha que o passe resolve tudo. Então, tá lá numa dificuldade, vamos aplicar passe. Mas a gente não para perceber. O que é o passe? Nós estamos transferindo energia. Aquela comunicação não está acontecendo por quê? Por falta ou por excesso? Mas é o pensamento. Mas a gente consegue, vamos supor, os fluidos, o passe alterar os fluidos, por exemplo. Mas é por excesso de fluidos ou por ausência de fluidos? Porque olha onde era um erro muito grande que tinha. O espírito vinha na obsessão. O obsessor vinha. O obsessor ele tem muita energia. E ele consome muita energia do médium e da reunião. Por isso que na obsessão é um por vez. Porque a gente tem todo mundo criando a corrente que nós falamos semana passada, energética, para sustentar aquela comunicação. E ele consome a energia do médium. Aí o bonito levanta lá e vai fazer o quê? Taca energia no obsessor. E aí às vezes fica pior. Porque o que a gente precisa em algum momento é que ele diminua a condição no raio de energia. Então às vezes a gente esquece por bondade, a gente vai lá e passe. Então o dirigente tem esse papel, fala, olha, agora não, se precisar eu chamo. E tem horas que precisa. Tem hora que depois da comunicação, o médium ficou um pouco esgotado. Aí é hora do quê? De repor, de equilibrar. Não que a equipe espiritual não faria, mas a transferência do passe de quem está ali junto contribui. Então aí depois da comunicação, sim. Mas o dirigente fala. Semana passada eu estava num grupo, estava tendo uma comunicação lá longe, tinha uma pessoa a uns 3 metros assim, no meio da... Eu falei, não, porque está precisando... Mas quem falou? Aí o dirigente não estava dando outra assistência, não viu, mas quem falou? Então, quer dizer, volta e meia a gente vai, a cabeça nossa vai esquecendo. A gente precisa tomar cuidado. Nós vamos falar isso por muitas vezes, tá? Aí ela entrou em comunicações simultâneas. A comunicação dos espíritos, um por vez, e todo o grupo participando do processo, aprendendo e servindo, é o melhor processo,
Então, aqui nós praticamos a simultânea. Existe um grupo, 2 grupos que é individual. Então, o que ela está falando assim? Olha, um por vez seria melhor se nós voltarmos ao tempo de Kardec ou quando o Luz e Caridade abriu as portas, que tinha 3 médiuns, 2 médiuns. Tá tudo bem. Porque numa reunião de 40, de 50 minutos, cada um fala ali 2, 3 vezes, dá passividade, tá tudo bem. Mas e quando começa a aumentar? E quando eu preciso de mais dirigentes? Qual era o plano inicial nosso? O plano inicial nosso era assim, ó. Então a turma 3 agora sai e vira o experimental. Qual era o meu plano? Cria um dirigente, cria os dialogadores, cria o elemento de sustentação, é um grupo. Aí vem a próxima turma. Um dirigente, dialogador, sustentação, outro grupo. Aí nós projetamos, falamos, olha, nós vamos conseguir fazer isso com 8 turmas, pela quantidade de sala que a gente tem, tá. O desafio não foi sala, o desafio foi dirigente, dialogador, sustentação. Então não dá. Só que médium, o médium você tem 3, 4, 5 que sai por cada turma. Tem turma, a turma que está lá em cima agora, são 8. A sala de terça-feira são 15 ou 16. Então como que a gente consegue falar, não, vamos um por vez agora? Então como seria essa estrutura? O dialogador Tem que ter perfil. Tem também. A reunião ela vai se moldando, né, com o tempo. Então, assim, quando a gente começam os diálogos muito simplesinhos. Então, todo mundo vai conseguir conversar. Depois vai mudando um pouco as características. Então, aí tem pessoas que vai conseguir se adequar, outras não. Outras falam, eu não quero, eu não fico à vontade. Tem gente que não consegue falar. Né? Na hora para fazer o diálogo, não consegue, trava. Então, tem várias coisas, né, nessa caminhada. O dirigente é mais difícil. O dirigente tem que ter conhecimento, né? Então, aí nós abortamos a ideia e falamos, não, vamos criar os grupos, a gente coloca, nos bastidores a gente popula o grupo, né? E aí a hora que a gente vê que não dá mais para manter a segurança ali, a gente fala, então agora a gente cria um outro grupo, para não perder a qualidade nem segurança mediúnica. Então, a gente vai fazendo isso. Tá? Então, o ideal seria um por vez, seria o melhor mesmo, tá? A manifestação simultânea de 2 ou mais espíritos ao mesmo tempo oferece alguns inconvenientes. Não se pode atendê-lo bem se só houver o dirigente para dialogar. Então, imagina que só tem uma pessoa para dialogar e tem 2 médios para dar comunicação, não vai dar certo, vai ficar comprometido, tá? Os participantes não conseguem ouvir e compreender o que os espíritos estão dizendo para aprender com o seu exemplo, bom ou infeliz. Qual é o objetivo da reunião mediúnica? Nós aprendermos com a situação deles. O que acontecia? Então, os sustentações que não dialogam e nem são médiuns ficavam em um canto só. E eles ficavam vibrando. Só que imagina nós ficarmos ali 40, 50, 1 hora só vibrando, orando e não consigo ouvir o que está acontecendo. Porque quando é uma por vez, é só aquela conversa e a sala inteira ouve. Então o que nós mudamos? Aliás, não fomos nós fomos ver essa operação tanto no SEAC de Campinas, do Allan Kardec, quanto no nosso lar. E em Catanduva, da onde eu venho, também era assim. Só que foi a primeira casa, eu não tinha argumento para trazer quando eu fui trazer. Então eu falei, vamos ver em Campinas como era. O dialogador senta, o médium e a sustentação, que agora ele passa a ouvir a história. Então aí cada bloquinho ou cada grupinho vai ouvir as histórias que vão vir ali. Tá? Lá é menos. Pelo projeto, realmente faz sentido. O João Vieira, que ele vem de terça-feira, ele auxilia no trabalho de terça, ele participa no SEAC, né? O grupo dele, se eu não me engano, são 42 pessoas. São, acho que, 18
médiuns, eu acho. Tem grupos maiores ainda. Na mesa, né, você fala, né? Isso, uma mesa, para que não foque somente em um. Os dois. Né? E isso eu passei assim, na pele, porque eu estava desenvolvendo a mediunidade em Catanduva, isso. E aí mas eu nem sabia simultânea ou individual, para mim eu nem sabia que existia uma ou outra assim, né? E aí quando eu fui para a reunião, lá era simultânea, e na mesa. E aí eu sentei na mesa, só que aí ficava, então assim, só dava diálogo quem estava nas pontas. Então as pontas dialogavam, quem estava nos meios não podia, porque aí ficava dando vibração, dando sustentação para cada lado e as pontas dialogavam. Mas também achei estranho, porque a mesa não era tão longa e aí você tem duas muito assim próximas, né? Então... Quantas? Não vi. 20. Acabava sempre Sim. Não tinha um selecionar do médium. Para outro. Né? Sim. E tem uma casa em Americana, que às vezes eu vou lá, vai fazer palestra só. E em cima, então você faz a palestra, ao mesmo tempo acontece um tratamento espiritual embaixo, e em cima acontece a desobsessão. Tudo durante, tudo durante. Tudo mesmo. Tem gente para toda a casa toda, né? E aí você entra, você sobe a escada, o andar de cima é o prédio, é quase acho que um quarteirão inteiro. E eles fizeram uma mesa fina, e aí vai emendando as mesas, né? Então aí tem dos dois lados. Aí tem a reunião mediúnica, é um negócio assim que você fala. Quando eu entrei, eu falei, eu não vi a reunião, porque eu não fui lá na reunião, mas eu vi a mesa, né? Lota, eu falei assim, que cheio, de fora a fora. A gente vai percebendo que cada casa vai trabalhando de uma forma, né? Então, mas lá é simultâneo. E lá é simultâneo sem limite. Simultâneo é assim, ó, todo mundo junto. Pum. É bloquinho, sai de 3 em 3, um do lado do outro e vai embora. É isso aí. às vezes até mais. Sim. A próxima sessão. É interessante que, né, quando nós propusemos aqui isso, é natural que houve um estranhamento, né? E aí os grupos que eram mais velhos, nós falamos assim, olha, os mais velhos mantêm do jeito que está, já estão acostumados e não tem problema nenhum, os novos a gente já entra trabalhando dessa forma. Esses grupos até hoje, às vezes eles vêm falar comigo, né, assim, nossa, e todo mundo, a maioria é meio assim, não, pro simultâneo, não. E daqui a pouco escapa uma daqui e vai 2 lá no grupo. Aí eles falam assim, não conseguiu segurar, teve que fazer 2 lá. E eles não querem fazer, mas a gente percebe que até onde não quer, isso já está acontecendo de ser simultâneo também, né? Então, Se, porém, a manifestação simultânea ocorrer, o dirigente educadamente, mas com firmeza, pedirá ao novo manifestante que aguarde em silêncio enquanto o outro estiver falando, até que lhe chegue a vez de se manifestar. E conforme o caso, se retire para voltar a se manifestar em ocasião oportuna, que é o que você falou de lá, né? Porém ainda o dirigente pode apelar ao médium para que interrompa o transe e retorne ao seu estado normal.
Está falando quais seriam os problemas da simultânea, né? Às vezes, trata-se de um atendimento urgente e o primeiro comunicante, espontaneamente ou a pedido do dirigente, mostra-se fraterno e cede seu lugar ao novo manifestante. Então, nessa que ainda é um por vez, às vezes chega um atendimento que é urgente. Então, eu estou envolvido, o dirigente falou, não recebe, não dá passividade agora, porque parece que esse caso aqui está mais necessitado. Então, desconcentra aqui e vamos agora pensar nesse outro aqui, tá? Em caso de maior dificuldade, a boa concentração de todos e a prece trarão soluções para o problema. Então, a prece é o carro-chefe disso, né? Da qualidade mediúnica. E agora ela vai trazer os atendimentos múltiplos. Agora falando de fato, né? O atendimento mediúnico nas casas espíritas tem crescido e se intensificado bastante. Muitas são as pessoas que buscam o auxílio espiritual, oferecido por meio do intercâmbio mediúnico. E grande é também o número de médiuns interessados em colaborarem com o medianeiros. Então, no passado, não tinha tanta comunicação. Não tinha tantos médiuns, a doutrina espírita é muito nova, né? Então é normal que tinha poucas pessoas praticando mediúnico e poucas pessoas pedindo auxílio e ajuda também para o mediúnico, tá? Por isso, não obstante, o atendimento ideal dos espíritos seja o que se faz um por vez. Vem surgindo na prática mediúnica espírita uma nova modalidade, o do atendimento múltiplo, com resultados aceitáveis. Consiste em se atender a mais de um espírito simultaneamente, para o que será necessário contar com mais dialogadores em serviço na reunião. Então, se eu aumento o número de médiuns, eu preciso ter mais dialogadores, eu preciso ter mais elementos de sustentação, tá? Nesse caso, o grupo deverá ser bem homogêneo, devidamente preparado, e estar inteiramente devotado ao propósito socorrista. Então, qual é o ponto? Um grupo homogêneo, porque nós vamos trabalhar como unidade. Se nós não formos homogêneos, a comunicação simultânea fica comprometida, porque aí nós vamos estar tudo separadinho. Então, quer dizer, o propósito tem que ser o mesmo para todo mundo. Não é cada bloquinho pensando somente em você. É todo mundo unido, tá? Os médiuns bem educados darão as manifestações com equilíbrio e em voz moderada. Cada dialogador conversará próximo ao médium em transe, procurando não perturbar os demais diálogos em andamento. Às vezes a gente acha que vira uma gritaria, assim, né? Mas não. Porque senta pertinho, fala próximo, fala baixo, a sala inteira em silêncio. E aí é interessante que isso é um processo mais interessante que tem. Quando você está ouvindo, então você está de fora, então você está ouvindo o bloquinho primeiro, você ouve lá. Então você está prestando atenção no que estão falando aqui, mas você está ouvindo um pouco lá, porque tem uma comunicação aqui, tem outra comunicação lá. Quando você está fora desse processo. Quando você senta ali e você faz parte daquela comunicação, desliga todo o resto, você fica envolvido, parece que só está os dois ali. E isso é impressionante. Então, de fora, às vezes, incomoda um pouco, que tem uma voz aqui, outra voz lá, mas a partir da hora que a gente senta para trabalhar, parece que cria um encapsulamento e fecha a gente ali numa acústica, a gente não consegue ouvir o outro, a gente fica só naquela comunicação. Cada membro do grupo dará seu apoio mental e fluídico à comunicação que lhe estiver mais próxima ou a que mais lhe atrair a atenção. Porém, poderá também ficar olhando e vibrando de modo sem se prender particularmente a uma comunicação. Então, quem está na sustentação, está sustentando, está vibrando, está orando, está ouvindo, está torcendo para que o espírito consiga sair daquela condição, torcendo para que o dialogador consiga fazer o papel bem feito, mas ele está preso ali? Não. De repente ele sente uma vontade de sair dali, sentar num outro lugar, ele vai. Se de repente tem um médium dialogador sem ninguém do lado, ele muda, vai lá, vai vibrar. O importante é a gente vibrar
pelo trabalho que está acontecendo ali. Tá? Então, antigamente, você sentou aqui, você nem se mexe. É olho fechado, não se mexe. Não, a reunião é dinâmica. Pode ficar com o olho aberto, olho fechado, levanta daqui em silêncio, senta lá, vibra lá, isso aí, normal, tá? Assim, consegue-se atender na reunião e, com bom êxito, um número maior de comunicações do que se conseguiria atender um por um. Para as reuniões de desobsessão, porém, o atendimento múltiplo não é mais aconselhável, por serem comunicações que exigem mais do médium, do dialogador e do grupo. Então, lá no SEAC, até a desobsessão hoje já é simultâneo também, no Allan Kardec. Mas aí é 2 por vez, distante, e consegue trabalhar também. É tranquilo, gente, de verdade. Alguma dúvida?